Estaremos trabalhando exatamente o texto de João 14, versículo 3, que é um texto muito conhecido, um texto extremamente interessante, né? Quem já leu a Bíblia com certeza já chegou numa parte, em alguma tradução em que nesse texto, que é o 14:3, né, que diz, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Com certeza você já se deparou, se você é um leitor da Bíblia, com uma tradução que diz assim, e se eu for e vos preparar lugar. E outra que diz assim, quando eu for. E aí na hora da discussão você vai dizer claramente que a primeira, se eu for, ela traz dúvida, e a outra, quando eu for, é exatamente a melhor tradução, né? Então você vai discutir nesse sentido. E aí esse texto também, eu já me fiz essa mesma pergunta no começo, quando ele estava lendo ali, já as primeiras vezes que estava lendo a Bíblia e comparando esses versículos, encontrei exatamente essa questão em que a Bíblia é corrigida, ela diz e se eu for, enquanto que a Bíblia atualizada diz e quando eu for, né? E aí você tem outras traduções de se eu for e outras traduções de quando eu for. Então esse vídeo está dentro daquele quadro em que eu apresento aqui para as pessoas algumas classes gramaticais em grego. Pegamos algum texto de João, né? Assim, às vezes aleatório, às vezes direcionado, né? Pegamos algum versículo de João e vamos trabalhar esse texto com o objetivo de aprender um pouco mais de grego a partir do texto de João, né? Usando João como nosso professor. E aí esse texto está dentro desse arcabouço aqui, quando Jesus decide que é hora de ir para o Pai, deixar os discípulos ali no capítulo 13, e aí você tem a questão da traição, você tem ali a identificação de quem que é na verdade, a identificação de quem é o traidor, né? Você tem a pergunta de Pedro ali, né, sobre o caminho, lá no final do capítulo 13, e aí você tem esse texto chegando nesse ponto do capítulo 14, em que o discípulo, baseado no capítulo 12, que Jesus deveria passar por uma situação complicada, eles deveriam confortar Jesus com palavras, né, para que Jesus tivesse mais tranquilo ali naquele momento, mas pelo contrário, o capítulo 14 já entra Jesus ali com uma forma às vezes imperativa ou às vezes indicativa, enfim, tem uma discussão concernente isso. Não se turbe o vosso coração, credes, né? Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então você tem discurso de partida, em que em João você tem esse discurso aí, pelo menos uns 8 discursos de partida, e esse do capítulo 14 estaria ali talvez o segundo discurso de partida, em que Jesus conforta o coração dos discípulos, né? Então, o contexto de tudo que será dito aqui é exatamente esse aqui que a gente quer apresentar. E a gente vai dividir esse vídeo naqueles que querem aprender alguma coisa de grego, né? Palavras, classe, está aumentando o vocabulário, e aqueles que necessariamente, de alguma forma, eles já sabem grego, né? E com certeza querem amassar um pouco mais até o final do vídeo. Aqueles que já, essa hora, já clicaram no vídeo e deram no pé e foram embora, né? Você tem isso aí. Então, esses 3 grupos estarão, com certeza, passando por esse vídeo aqui. E eu só estou fazendo aqui de bom grado cada coisa. E você vê em qual grupo que você vai se enquadrar, né? Daqueles que já abandonaram, né? Já deram no pé, ou naqueles que irão ficar um pouco mais para aprender algumas palavras, ou naqueles que querem ver uma discussão um pouco mais avantajada, que a gente vai estar fazendo no decorrer do vídeo aí, em algumas questões. Bom, feita essa observação aqui, a gente vai exatamente estar entrando nessa parte aqui do texto, né? Do texto grego. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. O texto grego ele vai começar, né, aqui com esse conjunto de conjunções, a conjunção cai e a conjunção é a. Depois você tem outra conjunção aqui, a mesma conjunção do início, que a conjunção pode ser trazida como e, né, e também. Você tem outra conjunção aqui, a mesma conjunção na verdade, né, outra conjunção aqui. Então você tem algumas conjunções que eu coloquei, pintei nessa cor de cinza um pouco mais escura. E aí essas são basicamente as conjunções que a gente poderia falar rapidamente aqui para vocês, quem está antenado aí nas classes gramaticais. Depois você tem a classe de verbos, né? Os verbos estão aqui exatamente pintado de verde, né? São os verbos que iremos trabalhar aqui, que estão aparecendo no texto. Esses são os verbos, né? Esses verbos, né, eles vão dar dinamismo aqui para a situação, para a questão, para a ação, né? Pronto, então feita essa parte dos verbos, o que é que nós temos mais aqui? Nós temos um substantivo topo, né? O substantivo topo é o substantivo lugar, ele não está acompanhado aqui de nenhum artigo, né? Não está, então ele está não articulado, que a gente chama, né? Não está acompanhado de nenhum artigo.
E pronto. Pronto, agora nós temos o que mais aqui? Esse advérbio aqui, né? O advérbio paline, que é o advérbio novamente. E agora vem exatamente o conjunto de pronomes, né? O pronome rimini, né? O pronome rimini, né? Nós temos o pronome remas e nós temos o pronome egor, né? O pronome egor já é muito conhecido daqui, que é egoimi, rerodosa, eu sou o caminho, né? Dos vídeos anteriores aí. E aí nós temos outro pronome aqui, ó, rimeis, né? Em plural, né? De vos, de vós, enfim, né? E aí nós temos essa apresentação das classes gramaticais aqui, aquelas que deu para colocar aqui. Então, basicamente isso. A gente vai começar exatamente aqui agora no texto, né? O texto grego em si vai começar com essa conjunção, a conjunção kaean, poreutó, né? O que essa frase quer dizer? Kaean, essa primeira aqui, né? A primeira frase quer dizer, na primeira parte ali, e se, né? O ean, esse aqui é se, e esse aqui é o i, né? E se o que, né? Poreutó, né? Poreutó, deixa eu ver aqui. Poreutó aqui, que é o verbo, e se eu for, né? O verbo for, e se eu for, e o que fizer mais, além de ir, né? Retoimasso, né? Retoimasso, cai retoimasso, né? Se eu for, que é o verbo poreutó, né? Se eu for, cai, né? E retoimasso, né? E vos preparar, né? Preparar o que? Topon, remi, né? Então, literalmente, assim como está colocado aqui, né? Seria exatamente e se for, né? Porque que já tem o verbo indica aqui, né? Se eu for e preparar, né? Preparar o lugar, vós, né? O para vós, lugar para vós. Aí nós temos aqui essa primeira oração, essa primeira parte da oração aqui está compondo essa primeira estrutura aqui, Kayan, né? A Kayan está dentro de uma oração condicional, né, de terceira classe, onde ela está trabalhando aqui com o verbo no subjuntivo, né? Subjuntivo, no modo subjuntivo. E aí, por estar no modo subjuntivo, né, essa construção se enquadra exatamente na oração condicional de terceira classe, né? E aí é onde nasce dessa parte aqui, essa oração condicional, ela apresenta uma condição aqui, né? Se eu for e vos preparar lugar, né? Aqui, ó. Então toda a frase está exatamente aí. Se eu for e vos preparar lugar, o que acontece? Essa frase sozinha ela não tem sentido, então ela vai precisar de uma oração, né? Que vai exatamente completar o sentido dela, para que ela realmente venha, como diz, fazer sentido. Então você tem uma oração que tem uma espécie de subordinação em relação a outra, né? E aí a oração principal vai estar no voltarei, né? Aí ó, o que está escrito aqui? Palierromai. Palierromai. O que seria palierromai, né? O que acontece se ele fizer tudo isso aqui, né? Se eu for e vos preparar lugar, né? O que acontece? Aí vem o pali, né? O pali é exatamente o advérbio novamente, né? O advérbio novamente erromai, voltarei, né? Voltarei, cai, né? Cai, aí nós temos outro verbo da frente, paralempsomai, né? O verbo paralempsomai, que é o que acontece. Então, voltarei e levarei. Então, o verbo voltar e o verbo levar. Levarei o que? Remais, vos levarei. Aqui, ó. Pros é malton, né? É malton, levarei para mim mesmo. Aqui deixa eu fechar aqui. Aqui nós temos o pronome enfatizando aqui o mesmo, né? Levar para mim mesmo, esse pronome aqui. Aí vem a finalidade da questão aqui, né? Qual é a finalidade de tudo isso aqui? Levar o quê? Para, né? Para, né? Nós temos o rina aqui, ó. Rina é para, né? Para, né? Aqui nós temos o para. Para quê? Para quê, né? E aí nós temos o para quê, onde
estiver, né? Que é emiegó, né? Onde estiver eu estiver, né? Onde estiver eu, né? Onde eu estiver, estejais vós também aqui. Aqui a parte de baixo aqui, rimeis, né? Que é exatamente aí essa ideia de vós, e essa palavra aqui, ete, né? Exatamente aí o que está sendo abordado, né? Estejais vós, né? Essa forma do vós. E aí nós temos feito essa primeira observação. A gente pode ir aqui para outras questões, tá? Então já sabemos que isso aqui é uma oração de terceira classe, né? Essa oração indica certeza. Nós temos na oração, nas outras orações aqui, os verbos eles estão no auristo. Isso tem algumas explicações, né? Esses verbos estão no auristo. Você pode pensar de um ponto de vista mais tradicional que essa ação de ir, ela está sendo descrita no total, né? no pacote em si, pronto, se eu for, sem especificar detalhe, né? mas dando a ação em si já completa, né? E também o verbo preparar também, né? A ação já está sendo completa, então o autor está colocando essas duas ações como completa, né? Então usa-se o auristo nesse sentido. Esse é um tempo que não existe no português. Você pode pensar dessa forma na análise tradicional. Depois eu vou falar da outra análise também. E aí nós temos esses verbos aqui, eles estão no auristo, né? E esse verbo erhomai, né? Esse verbo erhomai, deixa eu voltar bem aqui só mais uma coisa, né? Como aqui você tem essa conjunção conectando essas duas orações, né? Porque aqui você tem um verbo, você tem oração. A ideia de ir, né? A ideia quando aparece o verbo traduzido, eu for, né? E preparar, está conectado aqui pelo kai, né? A mesma coisa acontece aqui embaixo quando ele faz duas ações também, né? Então ele volta, né? O virei, né? Volta, e ele conecta aqui com outro verbo. Então dois verbos se conectando aqui, voltarei e levarei, né? Então essa parte interessante aqui. Aí outra questão aqui que a gente poderia olhar para isso aqui, né? Quando a gente pega, por exemplo, o verbo daqui, esse verbo está no presente indicativo, né? Trazendo também, trabalhando a ideia de que aqui você não tem uma dúvida, mesmo você tendo uma oração de terceira classe, né? Uma condicional de terceira classe, isso não traz dúvida, isso exatamente indica a certeza exatamente aqui que ele vai. Então, tanto faz traduzir como se eu for e traduzir como quando eu for, o grego vai estabelecer essa ideia de certeza, né? Porque tudo isso que está o que está sendo colocado em cima desse verbo, do verbo aqui, por exemplo, do verbo virei, o que está sendo colocado em cima dele é exatamente um peso muito grande, né? Toda aquela questão do discípulo, né? Toda aquela luta que os discípulos estão passando, o desânimo total, é compensado com todo esse arcabouço, os usos dos verbos que você tem aqui, né? Então, para que eu vá, né? Eu preciso passar por tudo isso que eu vou passar. E para que eu se estabeleça um lugar para vocês, né? Um sossego para vocês, um descanso para vocês, né? Um conforto do coração, eu tenho exatamente fazer todo esse trajeto. Então, esse trajeto é feito através desses verbos, o verbo ir, o verbo preparar, e aqui nós temos uma questão interessante, né? Voltemos aqui. Enquanto que esses verbos eles estão no auristo, né? No tempo auristo, esse verbo aqui, que é o verbo virei, ele não está no futuro, né? Esse verbo está exatamente no presente. Então você poderia requerer a seguinte ideia, né? Se ele está no presente, e esse aqui sim, né? Está no futuro, mas enfim, o outro não. Esse aqui está no presente, que é o verbo, talvez o verbo principal da ideia aqui, é o verbo erhomai, né? Virei, né? Se eu for preparar lugar, voltarei, né? Virei, a ideia do vir, de voltar, não está no futuro como a gente vê nas traduções, mas está no presente. Então, algumas traduções colocaram eu volto novamente e vos levarei, porque realmente o verbo está no presente, né?
E aí você pode pensar que você deve traduzir esse verbo no presente realmente, né? O Haroldo fez uma tradução, colocou no presente, né? Tranquilo aí. Ou então você pode criar uma explicação, e aqui agora eu estou falando ainda de explicação de gramática tradicional, depois eu vou trazer outra explicação aqui. Você pode trazer a ideia de que eu vou traduzir realmente o verbo no presente, porém, a gente vai entrar em outra questão depois, você pode entrar em outra explicação também que as gramáticas tradicionais fazem nesse verbo aqui. O que você faz para resolver essa questão de que você tem um verbo no presente e a nossa tradução aparece no futuro, né? Então você pega um crítico e vai dizer, cadê o verbo que está aqui no presente em grego, vocês traduziram no futuro. Então eles criam um negócio chamado presente, né? Presente futurístico, né? Ou então presente com ênfase no futuro, alguma coisa assim, com sentido de futuro, né? Mas o presente futurístico entraria aqui. O que seria o presente futurístico baseado nessas gramáticas tradicionais? Seria basicamente a ideia de que você tem um presente, né? E aqui tem uma gramática que ela já começa a entrar um pouquinho mais na área da linguística, que ela diz que esse presente ele é usado para dar vida, né, ao relato também, para trazer envolvimento, proximidade, né? E essa gramática ela já está um pouquinho mais alinhada com a discussão da linguística aí. Mesmo assim, coloca como um presente futurístico, né? E esse presente futurístico ele aparece no presente no texto grego, mas na tradução ele vai aparecer no futuro, né? Ele é colocado no presente ali com algum objetivo do autor, né, nesse sentido, e de trazer essa urgência também, mas ele vai ser traduzido no futuro. E aí, quando você pode questionar, mas isso não pode acontecer, né? O que você tem é exatamente a seguinte ideia. Quando você observa Jesus falando isso, ele está ainda num certo presente, né? Ele vai dizer, se eu for, né? Aqui, né? Esses verbos vão estar depondo a favor de que esse verbo, mesmo no presente, ele deve ser traduzido no futuro. Deve sim. Ele pode ser traduzido no futuro tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, porque toda a estrutura em si remete para que esse verbo seja futuro, né? E aí você tem a explicação da gramática tradicional, que aqui se trata de um presente futurístico, tá? E aí você tem outras questões aqui interessantes, né, relacionadas a isso. Agora a gente vai para uma possibilidade mais na área da linguística aí também, que a gente poderia trabalhar esse texto aqui, né? Então, quando o autor coloca esses textos, esses verbos no presente, né? Por exemplo, no auristo, o verbo se eu for, o verbo ir, né? E se eu for, está no auristo, e também o preparar, né? Foi preparar. Esses verbos estão no auristo, porém, entretanto, todavia, pela análise tradicional, talvez uma ação narrada mesmo já completa nesse sentido, né? Ali como um todo. Beleza, numa análise mais de algumas discussões de linguística, aí, algumas análises mais recentes, que inclusive estão traduzindo já 2 gramáticas para o Brasil e baseado nessa nova abordagem, né? Principalmente ligada a Stanley Porter, ligado aí ao Dr. Henrique, né? Também é um grande estudioso nessa área, aqui do Brasil, né? Aqui do Nordeste, né? E tem aí também vários outros, né, eruditos que você tem aqui do Brasil, né? E aí você tem exatamente essa parte que o verbo que ele vai aparecer no presente, porém ele deve ser traduzido no futuro. Então, na análise da linguística mais geral, né, na verdade, na da linguística, né, dessas discussões mais recentes, quando o autor coloca esses verbos aqui no auristo, ele está está narrando e estabelecendo um certo distanciamento. E colocando ele exatamente se afastando um pouco da narrativa, né? Que aí entraria o princípio da proximidade, né? Se o autor ele está narrando mais próximo, mais distante, né? Você entraria aqui nessa questão, a ideia do envolvimento, né? Se existe um envolvimento maior ou menor em relação ao autor, o autor se envolve muito com aquilo ali ou menos, né? Então, o uso do auristo aqui entraria nessa parte de mais distante, o autor não se envolve muito com
com essa questão, o autor com isso está distante daquela narrativa. E você tem esse verbo aqui, né, o verbo erchomai, né, que é exatamente o verbo voltar, né, eu volto, que está no presente. Ele entraria aqui exatamente estando no presente, como envolvendo aqui alguns elementos, por exemplo, a proximidade que o autor está desse texto, né? Então o autor abandona um pouco da objetividade e caminha na direção da subjetividade, ou seja, ele se envolve mais com isso aqui. Isso talvez poderia até ser explicado pelo fato de que João, o autor, né, é aquele que supostamente reclina sobre o ombro do Mestre Jesus, né? Então é essa ideia também aqui, e talvez uma forma que o autor queira trazer um certo encorajamento para o discípulo, né? Então ele traz essa questão. E tem além de todas essas questões, quando o autor coloca um verbo no presente, né? Poderia colocar no perfeito, ficaria muito melhor, mas o presente já é um daqueles tempos que tem um detalhamento muito maior, né? E aqui, usando alguns conceitos aqui do Dr. Henrique, né, também nessa pesquisa, aí, usando aqui algumas questões nessa área também, né, do Stanley Porter, desses autores também que já discute muito essa pegada aí, né? E aí você teria o presente aparecendo aí com envolvimento maior do autor, né? O autor se aproximando mais daquela ação, e o autor se envolvendo muito mais. Quando se aproxima, você tem um detalhamento maior, né? Então, o autor, quando coloca no presente, ele está colocando aquela informação, está se aproximando muito mais daquela informação, se envolvendo muito mais com aquela informação. E aí você tem a ideia da proeminência, né? Ele está chamando a atenção do autor, do leitor, exatamente para o ponto que ele quer, que é o retorno. Porque isso se justificaria pela seguinte questão: você tem um retorno, né? Esse retorno, né, a ideia de voltarei, é o único elemento aí talvez que vai assim de primeira, né, trazer um certo conforto, né? Ele está indo, mas ele retorna. E os demais elementos, né, a ideia de para que onde eu estiver esteja fosse também é o elemento final, do objetivo final ali, mas a ideia de estar próximo a Deus, né? Então esse é um conceito que o autor coloca no presente, e esse é um ponto extremamente importante aí, que entra todos esses elementos que eu acabei de citar, tanto do ponto de vista da gramática tradicional, né, o presente futurístico, tal, como eu traduzi isso aqui mesmo no presente, ou então do ponto de vista da discussão dessas gramáticas aí mais recentes, que traz aí exatamente essa marcação, né, essa saliência, essa proeminência, essa proximidade, né, essa ideia aí do detalhamento maior, o autor se aproximando mais. Então, esse elemento do retorno, da volta, é um elemento que o autor chama bastante atenção para ela, e é um elemento importante, né? Então, se eu for, eu retorno, né? Veja que o for aqui, né? Se eu for, ele está na origem, enquanto que o retorno está em total atenção do presente, né? Colocado aqui exatamente no presente. Então, essa é uma parte extremamente importante, que dá para a gente trabalhar no grego aí, essas observações. Então, partir lá do início, mostrando algumas questões. E aí, você respondendo a pergunta final, né? Se você tem algum elemento de dúvida, a tradução tanto faz ser como se eu for, ou então como quando eu for. Os elementos aqui do texto vão exatamente dizer que aqui não tem nenhum elemento de dúvida, né? Você não tem nenhuma ideia de dúvida aqui nesse texto, é certeza, independentemente da tradução ser se eu for, ou se a tradução for quando eu for. Essa tradução do quando, claro, ela vai trazer um elemento do tempo, né? Ou seja, eu tenho certeza que eu vou, né? Assim, na percepção mais do português, eu tenho certeza que eu vou, mas eu tenho que ver a questão do tempo, quando eu for. E a questão do se, às vezes no português ela confunde muito, no grego, né? Traz essa certeza até mesmo pela própria narrativa. Então, tudo que é colocado aqui, existe um elemento de certeza. Então, de uma forma ou de outra, Jesus está colocando que quando ele for, se eu for, de jeito ou de outro ele vai, né? E o retorno, por quê? Porque não pode restar dúvida? Porque o elemento aqui do retorno, ele é o elemento que vai exatamente confortar mais os corações do discípulo, né? Trazendo aqui o Rina com a ideia do objetivo, a finalidade de todo esse pacote, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também.
E aí nós temos, deixa eu ver se tem algum elemento aqui que eu não comentei, que poderia falar em relação a isso, mas é isso, né? Se você gostou aí da ideia, né? Já conhecia alguma dessas questões, como que diz na sua tradução, comenta aí, deixa aí como que está, como foi traduzido na sua versão, né? Se quando ou onde, né? Como que está colocado aí, deixa nos comentários. E aí a gente vai dar seguimento aí ao outro texto grego de João. Basicamente isso, valeu, fui.